Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Mateus capítulo 26. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 26, a gente vai ler do 57 ao 62, é uma divisão meio incomum, tanto que amanhã a gente vai ler o 62 de novo, tá? É uma divisão um pouco incomum porque parece que o texto quebra no meio, mas é porque tem diferentes aspectos que a gente pode pegar aqui. Então hoje a gente vai ler do 57 ao 62, e está escrito assim: Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Até aqui, até o verso 62. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus santo, soberano, justo, fiel, grande, poderoso, forte, verdadeiro. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há ninguém como o Senhor, não há nenhum nome que esteja acima do Teu nome. Nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus único, soberano, eterno, bondoso. Não há outro como o Senhor. E nunca houve, nem nunca haverá. Tu és o nosso Deus justo, juiz e justo, Pai. Tu és o nosso Pai, santo e amoroso. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Perdoa-nos, Senhor, porque nós falhamos, nós erramos, às vezes não fazemos a Tua vontade, às vezes agimos em desacordo com aquilo que o Senhor deseja. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, te agradeço pela oportunidade que nós temos aqui de meditar na Tua palavra, te agradeço pela igreja local na qual cada um de nós aqui está firmado. Te agradeço por isso, Senhor, porque na igreja local nós temos vida, porque na igreja local nós somos amados, na igreja local nós somos afiados, na igreja local nós somos cuidados, na igreja local nós somos fortalecidos. Te agradeço por cada irmão aqui que está conosco hoje e por cada igreja local que essas pessoas representam. Eu oro para que cada igreja local seja fortalecida, Senhor. Cada irmão aqui seja fortalecido, cada igreja local seja fortalecida, cada irmão aqui seja uma bênção na sua igreja local. Porque importa sim que nós estejamos firmados no Teu corpo, frequentando ali uma igreja local. Peço em nome de Jesus também, Pai, que o Senhor abençoe-nos, guarde-nos, livre-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Uma oração básica, mas é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias, para que nós nos lembremos que tudo que nós temos vem do Senhor, que a nossa força vem do Senhor, que tudo que nós precisamos vem de Ti. Oro pedindo que o Senhor traga a cura para os enfermos, alívio para os cansados, fortaleça aqueles que se sentem enfraquecidos, abra a porta de empregos para aqueles que precisam. Eu oro em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, dá-nos a oportunidade hoje e ousadia para fazermos a Tua vontade. Mas peço principalmente, Senhor, por cada um daqueles que são próximos de nós aqui e que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Que a Tua graça os impacte, que Teu Espírito Santo os encontre poderosamente e eles entreguem as suas vidas a Jesus. Oro por essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha o AB7 com outras pessoas. Hoje é sábado, um ótimo dia para pegar o WhatsApp, abrir o WhatsApp e compartilhar o link desse episódio do nosso devocional para que mais pessoas façam, tá? E hoje meditamos aqui dos versos 57 até o 62.
E é o momento onde Jesus é levado diante de Caifás, o sumo sacerdote. Era bem confusa essa questão do sumo sacerdote, eu falo disso no nosso estudo do Evangelho de João. Então, se você quiser se aprofundar além do devocional, né, entender realmente o contexto histórico, entender um pouquinho mais das relações socioeconômicas da época, e inclusive essa questão do sumo sacerdote, faz o nosso estudo de João, que lá eu falo de tudo isso. Mas aqui então Jesus é apresentado perante o sumo sacerdote, Pedro fica meio de longe ali, né? Esse ponto é importante, o verso 58 ele tá meio solto aqui, né? Falando, mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Tá meio solto esse texto, mas vai se conectar com o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, onde Pedro é interrogado e nega Jesus as 3 vezes. Então guarda esse verso, ele não é para agora, mas guarda ele que logo a gente volta nele. Verso 59, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. E aqui já tem algo, né? Eles estavam procurando alguém que falasse uma mentira, porque a verdade não ia adiantar. A verdade não ia resolver para eles, para que pudessem condená-lo à morte. Verso 60, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Então assim, vinham até umas falsas testemunhas, mas não tinha nada contra Jesus, não tinha do que acusar, como condenar ele. Porque ele viveu uma vida isenta de condenação, isenta de acusação. Jesus fez o certo o tempo todo. Como que alguém acusa algo de alguém que sempre faz o certo? Se procederes corretamente, como nos diz a palavra, né? Se fizeres aquilo que é certo, não tem quem nos acuse. A gente não precisa temer a autoridade se nós fazemos aquilo que é certo. A palavra nos instrui nisso, né? A gente não tem por que temer a autoridade se a gente fizer o que é certo. A mesma coisa com Jesus aqui. Ele não tinha nenhum erro, ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha falhado nenhuma vez. Do que as pessoas poderiam condená-lo? Por mais que tentassem ao longo de todo o ministério dele, como a gente viu aqui no nosso devocional, por mais que tentassem acusar ele de alguma coisa, não tinha acusação. Não tinha acusação porque ele fazia o certo. Então aqui a gente já tem um primeiro ensinamento, que a gente conecta com outros pontos da palavra como de costume. Se nós fizermos o certo, se nós agirmos corretamente, ninguém vai ter do que nos acusar. A menos que surja uma acusação falsa. Vamos continuar aqui. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Algo bem próximo do que Jesus falou, né? Não exatamente com essas palavras, mas algo bem próximo. Jesus realmente fala, eu posso reconstruir o santuário em 3 dias. Claro que Jesus estava falando metaforicamente. Jesus estava falando não do santuário físico ali, do templo de tijolos. Verso 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que lhe fazem? E daí esse verso 62 a gente lê de novo amanhã, para conectar com o 63 até o 68. Mas é isso, né? Não tinham do que acusar Jesus. Não tinham do que acusar. Jesus procedeu corretamente a vida toda. Jesus realmente falou que levantaria o santuário de novo em 3 dias, mas iam acusar ele do quê? De ser um bom pedreiro? Um pedreiro milagroso? Essa seria a acusação? Jesus realmente falou algo próximo daquilo, mas não era motivo para acusá-lo. Jesus não tinha nada que pudessem encontrar na vida dele que fosse digno de uma acusação, muito menos de uma acusação que levasse à crucificação dele. Quando nós vivemos uma vida correta, quando nós vivemos uma vida em obediência ao Senhor, as pessoas podem até ter do que nos acusar na lei dos homens, caso a lei dos homens vá contra a vontade de Deus. Mas nada disso vai nos abalar. Se nós fizermos o que é certo, não temos por que temer a autoridade. E aqui trazendo agora para o contexto Brasil, né, apesar da gente viver um contexto cada vez mais complicado por conta de várias decisões que nós tomamos, nós ainda temos muita liberdade de pregar a palavra, de falar de Deus, temos muita liberdade. Se a gente fizer o que é certo, a gente não tem por que temer autoridade, galera. Então esse texto aqui, que fala sobre eles tentarem encontrar alguma coisa para acusar Jesus, mesmo com falsas testemunhas, e não conseguir, nos lembra que nós precisamos fazer o certo, e fazendo o certo não temos o que temer. Faça o certo diante dos homens, mas principalmente faça o certo diante de Deus, que é o mais importante.
Faça o certo, escolha fazer o certo na sua vida hoje. Sei que é uma mensagem simples, de verdade, é uma mensagem simples, né? Faça o certo. Mas é uma mensagem importante da gente lembrar de vez em quando. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.